Você já parou para pensar por quê? Se você guardar 25 mil, parece que todo mundo age como se você tivesse secretamente entrado para uma seita perigosa? Por que conselheiros tradicionais, familiares céticos e até gurus de finanças te olham torto quando você começa a falar em reservas, investimentos e liberdade financeira? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, chocante. Os bancos lucram quando você gasta. Eles não ganham nada quando você guarda e investe com consciência. Eles querem que você financie carro novo, parcele tudo, use cheque especial e mantenha dívida alta. Mas quando alguém tem 25 mil guardados e sabe o que está fazendo com esse dinheiro, os bancos começam a perder o controle sobre você. Eles não odeiam você. Eles odeiam quando você para de ser um cliente lucrativo e começa a ser um investidor inteligente. Hoje vamos desvendar por que isso acontece, o que você deve fazer com esses 25 mil para virar completamente o jogo e como aplicar esse mesmo conceito para construir riqueza real ao longo dos próximos anos. Vamos começar entendendo algo essencial. Dinheiro parado em conta corrente não rende nada e ainda perde para a inflação. Imagine um cara chamado Ricardo. Ele trabalhou durante anos, guardou 25 mil e agora está naquela encruzilhada. Será que eu compro um carro novo? Faço uma reforma ou invisto isso de forma inteligente? Antes de saber o que fazer, Ricardo começou a pesquisar por conta própria no YouTube, em livros e em fóruns de investimento. Ele descobriu que, enquanto o banco lucrava com taxas e juros do cheque especial, ele podia fazer o seu dinheiro produzir renda para ele. E aí está a primeira grande verdade chocante que os bancos não te dizem. Enquanto a maioria das pessoas usa juros a favor do banco, a minoria inteligente usa os juros a favor dela. Para quem tem 25 mil, existem 3 grandes estratégias de aplicação que podem transformar esse valor em algo ativo e não apenas um número parado na conta. A primeira é Tesouro Direto, especialmente o Tesouro IPCA+. Ao aplicar em um título indexado à inflação, você basicamente garante que o seu dinheiro não vai perder poder de compra, independentemente da economia. Quando Ricardo colocou parte do dinheiro no Tesouro IPCA+, ele começou a dormir melhor. Por quê? Porque mesmo que a inflação subisse, a rentabilidade dele acompanhava. E isso é proteção real do patrimônio. A segunda aplicação é em fundos imobiliários FIIs. Ao investir, por exemplo, em um fundo como HGLG11 ou KNRI11, você passa a receber aluguéis mensais, que caem diretamente na sua conta. Imagine acordar e todo mês ver 300, 400 reais, às vezes mais caindo sem você ter trabalhado naquele momento. Isso não é sorte, é consequência de investir em ativos que pagam renda. A terceira grande estratégia é apostar em ações sólidas que pagam dividendos, empresas que distribuem parte de seus lucros aos acionistas. Grandes empresas brasileiras, como as de energia elétrica ou bancos sólidos, costumam distribuir dividendos robustos ao longo dos anos. Quando Ricardo começou a estudar esses ativos, ele percebeu algo interessante. A diferença entre ser empregado e ser um investidor não é só ganhar mais, é fazer o dinheiro trabalhar por você. Mas vamos com calma, porque antes de entrar nessas aplicações, existe um passo que quase ninguém fala e que pode custar caro se ignorado: criar um fundo de emergência. Esse fundo é o que separa quem investe com tranquilidade de quem entra em pânico na primeira crise. O fundo de emergência deve ser algo que cubra, pelo menos, 3 a 6 meses das suas despesas essenciais. Ricardo colocou uma parte dos 25 mil nesse fundo, em investimentos de liquidez rápida, como CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic. Ele sabia que se um imprevisto acontecesse, ele não precisaria mexer no que estava investido em renda fixa de longo prazo ou em ações. E aqui está o segredo que os bancos odeiam.
Quando você tem segurança, você não recorre a crédito caro, você não paga juros nas costas do banco. E quanto menos juros você paga, mais dinheiro você mantém para você mesmo. Depois de montar esse fundo de segurança, Ricardo começou a alocar o restante do dinheiro em ativos geradores de renda e crescimento. Ele não colocou tudo em um único investimento, ele diversificou. Parte foi para FIIs, parte para títulos públicos e parte para ações pagadoras de dividendos. Essa diversificação não é apenas estratégia, ela é proteção. Quando um ativo oscila para baixo, outro pode compensar. Isso faz com que, ao longo dos meses, o patrimônio dele cresça de maneira mais estável. E aqui entra o ponto que muitos confundem. Os 25 mil não valem nada se ficarem parados. Eles valem muito se gerarem movimento. Quer um exemplo verídico? Conheça o caso de uma professora chamada Ana, de São Paulo. Em 2018, Ana guardou 25 mil depois de cortar seus gastos e renegociar dívidas. Em vez de comprar um carro novo, ela aplicou metade em Tesouro IPCA+, e metade em FIIs. Em 6 meses, ela começou a receber rendimentos mensais que cobriam parte de suas despesas. Isso não significa que ela ficou rica instantaneamente, mas em poucos meses ela sentiu a liberdade real de não depender apenas do salário para sobreviver. E essa é a grande diferença psicológica entre quem prospera e quem permanece preso. Quem vê o dinheiro como consumo e quem vê o dinheiro como ferramenta. Os bancos lucram quando você consome e financia, porque eles recebem juros e taxas. Eles ganham quando você mantém dívida e paga mensalidades altas. Os bancos não lucram quando você guarda, investe e multiplica seu patrimônio. E é por isso que, psicologicamente, eles não ensinam isso nos jornais nem nos seus gerentes de conta, porque um cliente que investe bem não financia bem. Muita gente tem medo de investir porque acha que é coisa de rico, de quem nasceu com privilégios ou de quem tem muito dinheiro sobrando. Mas a verdade é, a aplicação é uma ferramenta, e a ferramenta não escolhe dono por quanto ele tem, e sim por como ele pensa. Por isso, se você está assistindo a este vídeo e tem 25 mil guardados, você já tem uma vantagem enorme sobre a maioria. O que você precisa agora é aplicar com estratégia, consistência e visão de longo prazo. Não existe fórmula mágica, mas existe caminho. E ele começa quando você para de fazer apenas o que é mais fácil e começa a fazer o que realmente funciona. E aqui vai um lembrete que pode ser decisivo para você. Não espere 100 mil, nem 200 mil, nem um salário maior para começar. Comece agora com o que você tem. O tempo é o seu maior aliado. Os juros compostos, essa força silenciosa, começa a trabalhar para você desde o primeiro dia. Em 6 meses, você vai olhar para trás e dizer: poxa, eu poderia ter começado antes. E isso é verdade. Mas também é verdade que quanto antes você começar agora, mais cedo sua vida financeira será diferente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está tentando virar o jogo. Deixe seu like, comente aqui embaixo quais dessas estratégias você vai aplicar primeiro, Tesouro Direto, FIIs ou ações, e se inscreva no canal para mais vídeos como este, porque aqui a gente não só explica o que funciona, a gente te dá as ferramentas para fazer funcionar. E a sua liberdade financeira começa no momento em que você decide que não quer mais que seu dinheiro trabalhe para os bancos, mas que você trabalhe para o seu próprio futuro. Nos vemos nos próximos vídeos.